hoje nós vamos ter uma reflexão sobre os princípios espíritas e o momento atual que nós estamos passando. Só que para a gente poder falar desse momento atual e entender qual é o momento atual que a gente está, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para entender algumas transformações que a nossa humanidade experimentou nos últimos momentos que a gente está vivendo, para que a gente consiga fazer uma leitura mais aproximada, porque a nossa sociedade nem sempre foi assim como ela é hoje. Nós já tivemos momentos diferentes em relação ao que estamos vivendo hoje, e é necessário que a gente faça, portanto, esse passeio nesses momentos anteriores, para que a gente consiga ter uma dimensão mais exata do que está acontecendo com a gente. E é exatamente isso. Voltando no tempo um pouquinho, voltando 200 anos no tempo, a gente vai observar uma mudança muito grande na sociedade do século XIX. Nós estamos iniciando o século XXI, mas quando a gente iniciou o século XIX, foi um momento de muitas transformações. O século XIX é chamado de século das luzes, ou século da razão. E ele é assim chamado porque quando ele começou com uma proposta muito interessante. A proposta de que a civilização humana pudesse finalmente poder pesquisar, investigar as questões do lado da ciência e as questões referentes à filosofia, sem as amarras que a religião havia lhe imposto durante mais de um milênio. Sim. Durante mais de um milênio, a religião subjugou a ciência, subjugou a filosofia, impedindo voos científicos e impedindo que a própria filosofia apresentasse seus questionamentos sobre a vida. Então, nós tivemos um período de muito marasmo do ponto de vista tecnológico e muito marasmo do ponto de vista filosófico em função desse amarrar que aconteceu com a religião, que durante o milênio anterior ao século XIX promoveu uma série de barbaridades, promoveu guerras, violências, processos de tortura, fogueiras. Então, nós tivemos muitas práticas profundamente equivocadas em nome da religião. Mas a ciência e a filosofia não conseguiam se libertar. No século XIX, finalmente, com o amadurecimento das instituições, finalmente a ciência e a filosofia libertaram-se da religião e nós começamos uma fase nova na humanidade. Era um prenúncio de um período maravilhoso, porque finalmente a ciência poderia estudar sem amarras, a filosofia podia pensar sem nenhum tipo de vigia. Então, o que foi que, na verdade, aconteceu? Ao invés da ciência e da filosofia se libertarem e trabalharem no sentido de buscarem as verdades de forma isenta, elas iniciaram, e a gente até entende por conta do processo de opressão que sofreram, elas iniciaram um fenômeno de perseguição à religião. O século XIX, portanto, é um período da nossa história marcado por um acentuado processo de negação de tudo aquilo que fosse espiritual. Boa parte dos nossos pensadores do século XIX, eles levantam a ideia da inexistência do espiritual, o questionamento sobre a validade das religiões, a importância do homem procurar a fé, tudo isso foi profundamente questionado durante o século XIX. E a partir dessa leitura, o homem começou a construir uma sociedade em que ele se afastava progressivamente de tudo aquilo que dizia respeito à religião. Só que, nesse esforço de negar a religião, que realmente possuía uma série de defeitos, uma série de até contradições dentro de si própria, o homem, ou melhor, a filosofia e a ciência, ao invés de arrancarem os aspectos negativos da religião, arrancaram do coração do homem mais do que os aspectos negativos da religião. Arrancaram da alma humana a percepção da espiritualidade, o que é diferente de religiosidade. Arrancou-se a espiritualidade e arrancou-se Deus do coração dos homens. Isso foi muito ruim, porque até então a nossa visão de mundo era uma visão na qual Deus regia a vida de todas as pessoas, não é? Então Deus cuidava de todos nós, havia aquela sensação de proteção, de guarda, de zelo.
o Senhor está cuidando de nós, o Senhor nos protege. Então, nós tivemos, com essa desconstrução da religiosidade, a negação do conceito da fé. E aí a humanidade enveredou por um caminho muito tortuoso, que foi o caminho do materialismo. Foi a primeira vez na nossa história em que o materialismo assumiu o comando do pensamento humano. Se você pegar todas as outras fases da história do homem, a religião sempre comandou o pensamento humano, desde a época mais antiga. Mas no século XIX, como uma tentativa de demonstrar a nossa maturidade do ponto de vista filosófico, nós quebramos todos os ícones religiosos que existiam e partimos para uma proposta de uma sociedade sem Deus, uma sociedade sem a existência de uma religião. E isso era muito apregoado no século XIX, a busca de uma verdade liberta de todas as peias, de todas as amarras que a religião colocava. Nós passamos, portanto, um século vivendo assim, e quando nós chegamos no século XX, nós já tínhamos feito muita desconstrução dos aspectos religiosos. E por conta dessas desconstruções, o século XX passa a ser um século diferente, porque como já não tinha mais aquele medo da religião, a religião perdeu a força de vigiar a criatura humana, então nós no século XX éramos uma sociedade onde nós começamos a questionar por que não? Por que não fazer aquilo que sempre foi proibido? Quem agora vai dizer para mim o que é certo e o que é errado? Então, o século XX é um período da nossa história marcado pela quebra das normas. Quem de nós tem mais idade deve lembrar que as pessoas tinham normas para seguir. Então, durante o período do século XX, mais especificamente a segunda metade do século XX, as normas vão sendo quebradas. Começa a se questionar os valores que a sociedade possuía. Como é para a gente usar o cabelo curto? Então eu vou usar o cabelo longo. Como é para eu viver dentro do padrão que a sociedade quer? Pois eu vou negar esse modelo de sociedade. Como é o formato de família que tem que ter? É esse? Pois então eu vou quebrar esse formato de família que existe. Ah, eu não posso usar drogas? Pois então eu vou usar. Ah, eu não posso ter uma vida sexual como eu quiser? Pois então eu vou ter. Observe como o século XX, consequência dessa ruptura do século XIX, constrói uma sociedade que afrontava as regras vigentes. Então, nós vamos experimentar durante o século XIX a desconstrução de uma série de valores que foram colocados na nossa sociedade há muitos séculos. Eu não estou dizendo que esses valores são corretos, mas havia muitos deles que eram interessantes, outros realmente precisariam de reforma. Mas nós acabamos fazendo uma quebra de todos eles para ver o que é que a gente reconstruía depois no futuro. O século XX, portanto, passou, de maneira que já não era mais um século da razão, um século do eruditismo, da pesquisa científica, não. Era o século voltado para a questão da busca da liberdade e da igualdade entre os homens. O questionamento de uma série de fatores foram trabalhados durante todo este século XX. Se a gente pegar os ideais da Revolução Francesa, no século XIX, a gente procurou as liberdades. Observe quantas nações se libertaram no século XIX. O Brasil foi um deles, em 1822. As nações que faziam parte da colônia hispânica também. O colonialismo que aconteceu no século XIX também teve muitas nações que se libertaram naquele período e no começo do século XX. Então, é um período das liberdades. Depois se segue um período de igualdade, onde uma onda de igualdade aparece. A onda de igualdade do século XX é a onda que aponta para nós a necessidade de nós quebrarmos aquelas diferenças raciais, diferenças de gênero. Então, é um século marcado por muito disso. Mas o que aconteceu no século XXI, que é esse que nós estamos vivendo? Nós desconstruímos a questão de Deus no século XIX, desconstruímos a presença dos padrões que a gente tinha de uma sociedade e de família no século XX,
E no século XIX, nós estamos colhendo alguns dos resultados dessa experiência sociológica. Nós estamos com uma sociedade com profundos transtornos emocionais. Nós nunca tivemos tantos processos de depressão como hoje, crise de ansiedade, medo, muitas questões depressivas. Hoje, no mundo, 4,6% da população da Terra é depressiva. E o Brasil ainda tem índices mais altos, é 5,2%. Nós temos ainda mais depressão do que a média do planeta. Então, isso tudo demonstra uma sociedade marcada por uma série de conflitos, uma série de dores. Então, nós temos hoje 3 graves problemas. Um grave problema são os transtornos emocionais. Quantidade muito grande de pessoas hoje utilizam-se de remédios para dormir, para acordar, para poder se libertar dos seus conflitos emocionais, muitos deles surgidos desses modelos de sociedade que nós tentamos impor ao homem. Então, esse é o primeiro desses 3 problemas. O segundo desses 3 problemas que nós temos é o vazio existencial. Como eu não tenho mais a ideia de um criador, como eu não tenho mais a ideia de uma regra, eu não sei mais para que eu existo. Eu não sei o sentido do meu existir. Não sei por que eu vivo. Porque se não tem vida após a morte, eu vou viver, eu vou envelhecer, vou morrer e vou desaparecer. Quer dizer, é uma perspectiva extremamente sombria. Então, a retirada da ideia da imortalidade em relação àquilo que o homem vai atravessar, rouba dele as suas esperanças, rouba a sua capacidade de efetivamente entender o que está acontecendo com ele. Então, nós vamos perceber por esse fenômeno que a questão hoje do vazio existencial é o grande elemento motor da depressão. Eu não sei por que eu vivo, não sei qual é o meu objetivo, não sei por que eu estou aqui, então eu deprimo ou eu caio na terceira grande crise, que é o suicídio. As taxas de suicídio têm crescido bastante, fazendo com que a gente observe na sociedade atual 3 problemas: os transtornos emocionais, o problema do vazio existencial, a falta de propósito, que está por dentro disso a depressão, e o terceiro, o avançar da ideia na direção do suicídio. Então, este, de certa maneira, é um cenário que a gente tem dentro da nossa sociedade. Não se quer dizer com isso que todo mundo está transtornado, que todo mundo tem vazio existencial e que todo mundo está com tendências suicidas. Mas se eu for observar na faixa, naquilo que o mundo apresenta, se pegarmos os estudos que Max Weber fez durante o século XIX sobre suicídio, você vai perceber o aumento das taxas em função daquilo que aconteceu no século XIX. Com todas as dificuldades que o século XIX tinha, hoje as nossas taxas são mais altas. Quer dizer, está acontecendo alguma coisa que não pode ser desconsiderada no cenário do mundo. Em síntese, houve todo um processo de desconstrução da nossa sociedade nos últimos 2 séculos. No século XIX, nós desconstruímos a sociedade a partir do momento em que quebramos a ideia da existência de uma religião e de Deus. Nós fragmentamos o nosso modelo social, nós desconstruímos o modelo de sociedade. No século XX, a gente quebrou a estrutura da família, porque a sociedade já estava fragmentada, a gente fragmentou a estrutura da família com novas propostas que a gente poderia ter para a vivência dentro do lar. Então, essas desconstruções e reconstruções trouxeram uma série de sequelas. E hoje, no século XXI, está o resultado em que a gente vê uma pessoa que tem graves conflitos interiores. Então, a gente ficou sem Deus, sem família e agora está sem rumo. É uma sociedade que, se formos olhar apenas por esse lado, seria uma sociedade fadada ao insucesso, fadada à desgraça. Mas o século XIX, apesar de ser o século marcado pelo materialismo, é quando surge uma série de doutrinas espiritualistas. Muitas das religiões cristãs que nós conhecemos, elas surgem no século XIX. Esses braços que a gente tanto vê do protestantismo, muitos deles surgiram durante o século XIX. Não todos, é claro. A Igreja Luterana é, evidentemente, do século XVI. Mas vários outros braços que a Igreja apresentou
e apresenta hoje na nossa sociedade, a igreja cristã, surgiram exatamente nesse vácuo espiritual que aconteceu durante o século XIX. Então, nós vamos ter aí diversas correntes que a gente encontra nas igrejas protestantes, são elas nascidas durante essa etapa da humanidade. Assim como também várias doutrinas de cunho reencarnacionista que apresentaram as suas propostas, entre elas a doutrina espírita, que também surgia no século XIX como parte de um grande mecanismo do próprio Criador, no sentido de oferecer ao homem alternativas para o período sombrio em que o materialismo dominaria a face da Terra. Então, se de um lado o materialismo cresce, a loucura cresce, a desestruturação cresce, cresce subliminarmente também a religião. Observa-se um aumento das criaturas indo de maneira mais efetiva para as igrejas. Em que sentido? Nós tínhamos antes um modelo de religião que era muito mais uma convenção social do que um fervor de conduta. E hoje você observa a migração de muitos indivíduos para um modelo de sociedade onde a busca da fé se tornou importante. Por que razão? Porque tiraram de nós a religiosidade e arrancaram junto a espiritualidade. É isso que está fazendo falta em nós e faz com que a gente procure alternativas para compensar as perdas religiosas que nós tivemos. Então, nós estamos tendo experimentos de fé reconstruindo a espiritualização do homem em outros modelos, porque os modelos anteriores foram desmontados. Eu não sei se eu estou me fazendo claro no que eu quero dizer, mas nós temos um modelo de religião no século XIX. Esse modelo foi profundamente criticado e foi como que atacado, e em função dos ataques, o homem perdeu essa bússola e ele reconstruiu várias outras bússolas em função da necessidade de espiritualidade que nós temos. E além delas, evidentemente, a própria ciência começa a oferecer algumas visões do ponto de vista da espiritualidade, longe dos cenários que a religião nos apresenta. Observemos nós o quanto cresce os livros de autoajuda nas bibliotecas, mostrando para a gente que o papel que a religião deveria estar fazendo e não faz é suprido por um caminho outro, porque o homem tem necessidade de amar. Nós temos necessidade de sermos felizes, nós temos necessidade de fazer esse encontro com o nosso Criador, independente de uma religião formal para poder fazer isso. E é assim, nesta sociedade tão contraditória, marcada por tantas dores ao lado de tantas oportunidades de fé, marcada por tantos conflitos familiares e tantas religiões enaltecendo a questão da família, ao lado daqueles que enlouquecem da depressão, na angústia, na dor, no medo, nós temos muitos oferecendo alternativas de doutrinas espiritualistas, tentando resgatar a criatura humana dos sombrios quadros formados pela nossa sociedade dos tempos atuais. Somos, portanto, uma sociedade mesclada com diversos valores. Valores positivos de um lado, vindos de diversas frentes distintas, e os negros sombrios padrões apresentados por aquilo que o materialismo nos trouxe. Então, o padrão que o materialismo nos ofereceu de ser uma perspectiva profundamente negativa para as nossas vidas, ele é contraposto com uma série de doutrinas positivas que nos ajudam nesse sentido. E o que aconteceu agora no século XXI especificamente? No meio dessa convulsão que a nossa sociedade experimenta, nós estamos lidando com uma pandemia. Então, a pandemia vem e ela vem checar os valores que nós temos, porque não somos almas novas, somos almas velhas. Não vivemos só no século XIX, temos uma história multimilenar no planeta. Então, agora, depois de experimentar período de muita religiosidade, de pouca religiosidade, de mais espiritualidade, menos espiritualidade, idas e vindas na ciência, na filosofia, na religião, na arte, em que a gente foi aprendendo e reaprendendo, desaprendendo para aprender melhor, nós reconstruímos os nossos valores de maneira muito efetiva. E depois de todo esse esforço que nós fizemos,
nós agora estamos como que na condição de saber se nós de fato somos almas maduras ou não. E aí chega até a Terra uma pandemia. Essa pandemia, ela não marca uma transição planetária, ela não marca nenhuma coisa específica, porque houve várias pandemias até piores do que essa no passado, e não é isso que marca, não é. O que marca é a conduta do homem diante deste cenário que nós estamos vivendo. É a nossa capacidade de sabermos lidar com esse conflito que vai oferecer para nós a compreensão se nós estamos ou não em condição de dizermos que amadurecemos, porque nós tivemos um grande processo de aprendizado, de exercícios, em que nos apontaram o que fazer, o que não fazer, regras foram oferecidas inúmeras. E nós, então, tivemos a chance de desconstruir as regras, reconstruir, questionar valores, desmontar e remontar a sociedade. E agora, nesse novo formato de sociedade, nós vamos testar para ver se ela funciona. De que maneira? Oferecendo para nós algo que faça com que a gente consiga saber onde está efetivamente o nosso coração. Essa pandemia, ela vem como um a mais dos vários instrumentos para medir a nossa maturidade espiritual. Ela não marca a transição planetária, ela não marca, mas nós estamos na transição. Não é ela que diz que estamos, são outros sinais que mostram para nós que estamos vivendo um processo de transição planetária, indelevelmente. E dentro desse período de transição planetária, acontece esse fenômeno da pandemia, que de repente não é o final da transição, muito mais coisa poderá acontecer para frente, mas ele é mais uma das etapas do processo de verificação do nosso amadurecimento espiritual. O que marca efetivamente a transição planetária? O que marca é a convulsão de ideias. Segundo Kardec, no livro A Gênese, a característica efetiva das transformações que nós vivemos no nosso planeta, elas são marcadas em função do conflito de ideias. Ou ninguém percebeu que nós estamos dentro de um processo de polarização de ideologias? O que houve com o planeta é exatamente o esforço para saber quem somos nós. Se o nosso coração está alinhado com o bem ou não. E qual é a estratégia da qual Deus se utiliza para fazer com que a transição aconteça, ou seja, que nós sejamos tentados nas nossas virtudes? Uma série de entidades espirituais muito difíceis e que não reencarnam juntas, elas reencarnam isoladamente no planeta, afastadas duas encarnações sucessivas do mesmo ser, de um período longo por conta do fato de serem entidades muito perniciosas para a sociedade. Essas entidades que estavam como que retidas no mundo espiritual, elas renascem todas de uma só vez no planeta, defendendo suas ideologias de perturbação e que encontram o homem desconstruído frágil para admiti-las. Vou repetir o que eu estou dizendo. Se essas entidades perturbadas tivessem chegado aqui no século XVIII, elas não teriam feito tanto sucesso. Porque a sociedade do século XVIII não estaria aberta para acolher as suas ideologias estranhas. Então, o século XIX desconstrói a religião, o século XX desconstrói os padrões de conduta familiares que a gente tinha, e o século XXI desconstrói os valores do indivíduo. Pronto, agora está ótimo. Desconstruiu tudo, vamos testar para saber se essas pessoas acumularam em si as virtudes que foram semeadas durante séculos e milênios. Essas entidades vêm e trazem as mais bizarras propostas de conduta, como se elas fossem corretas. As opções mais estranhas de comportamento que se poderia imaginar estão na face do planeta hoje. No passado, as portas que existiam para a conduta dos homens eram poucas, haviam poucas portas. Era possível claramente identificar as portas que conduziam ao bem das portas que não conduziam ao bem. Essas entidades, elas encarnam no planeta e abrem todas as portas,
de tal maneira que você pode hoje sair pela porta que você quiser, porque estão todas elas escancaradas. Umas são largas e espaçosas, outras são estreitas, porque exigem renúncia, exigem esforço. As portas largas não exigem nada. E o Cristo dizia que haveria portas largas e portas estreitas. Quando a gente olha as portas que existem e estão todas abertas, e algumas são tão largas e tão fáceis, nós nos sentimos seduzidos por essas portas e passamos por elas. Então, muitos de nós, em função da desconstrução de valores que aconteceu na nossa sociedade, estamos nos sentindo atraídos pelas ideologias perturbadas que essas entidades estão trazendo para o planeta. Que ideologias são essas? Basicamente 4. Primeira delas, apelo excessivo para o consumo, para o materialismo, para que você procure os valores da Terra, o que é muito lógico, porque se não existe vida após a morte, se não existe Deus, se não existe nada, a felicidade é aqui, você tem que ser feliz é aqui. Você tem que ser rico, próspero, bonito, saudável, tem que ir para a academia malhar, você tem que estar sempre novo, tem que fazer tudo que você puder para não envelhecer, porque não existe nada após a morte. Os valores morais não são os mais importantes, o importante é ter carro do ano, roupa bonita, carro do ano, marido bonito, isso que é importante. O resto é bobagem. Então, chama as pessoas para um consumo excessivo daquilo até que ela nem precisa. E esse utilitarismo, ele vem desse grupo de espíritos que acena para o homem como se as vantagens da Terra fossem os maiores interesses que nós tivéssemos. Então, existem muitos falsos cristos que estão hoje acenando com a ideia de que as riquezas da Terra, aquilo que o mundo pode oferecer, é o de melhor. E para obter isso, eu mato, eu traio, eu engano, eu destruo o meio ambiente, eu posso fazer qualquer coisa, trapaceio. O importante é que eu tenha uma casa linda, tenha tudo. Eu não me importo de ser desolado, o que eu me importo é de ser rico, ter muito dinheiro. Esse é só um dos 4. Segundo, não estão preocupados com o dinheiro, eles estão preocupados com o poder, mandar em gente, ter autoridade sobre pessoas, exercer cargos de mando, sentir que eles exercem o poder de controle sobre outras criaturas. Ao longo da história, inúmeros tiranos a história conheceu, inúmeros. Hoje, alguns deles estão reencarnados, estimulando nas pessoas a sede de poder para que eles consigam, através do magnetismo que eles possuem, exercer o controle dos povos e, através da sua característica, promover os seus processos de perturbação e de autoritarismo tão típicos nessas entidades. Terceiro, os desequilibrados no campo da sexualidade, da afetividade, que escancararam as portas da promiscuidade e acenaram para a criatura humana que todas as suas condutas eram válidas. Afogaram a tentativa do amor, tentaram afogar o amor, tentaram destruir todos os aspectos positivos da afetividade humana, acenando para os homens que é a busca desenfreada do prazer de todas as formas que pode conduzir o homem à felicidade, estimulando uma série de condutas perversas, esmagando o futuro de muitas criaturas que se perdem através desses caminhos sombrios que, no fundo, só existe, no fundo deles, desamor. E o quarto grupo é o grupo marcado pela intolerância, pelo ódio. Esse grupo, ele tem intolerância racial, criando no século XXI coisas absurdas que não se poderia nem sequer imaginar, mas o reacender das questões raciais, quando não faz o menor sentido nós querermos tratar pessoas diferentes unicamente pela cor da pele ou pela etnia da qual elas vêm. Tem a intolerância racial, existe a intolerância religiosa. Quantos fenômenos de intolerância religiosa nós assistimos desse século XXI, pasmos de ver condutas do século XIV sendo reeditadas agora, recentemente. Então, eu tenho condutas que são de intolerância religiosa, condutas de intolerância racial. Eu tenho condutas que não são nem raciais
e nem são condutas religiosas. Eu tenho intolerância no sentido outro, que é a intolerância de gênero. As pessoas tendo dificuldade de lidar com as questões de gênero em pleno século XXI. Intolerância social, em que camadas sociais começam a se digladiar, ou seja, esses fenômenos de rejeição, de inaceitação étnica, de processos migratórios no planeta, que eu tenho problema de aceitação do outro, que é diferente de mim, são estimulados por entidades perturbadas que encarnam e outras do lado de lá que estimulam esse tipo de conduta. Então, esses indivíduos vieram e abriram todas as portas. A grande pergunta é, por onde você vai passar? Essa que é a grande pergunta. Você vai passar por qual delas? Porque nós podemos correr o risco de escolhermos uma porta dessa para passar, uma porta de intolerância. Perigoso para nós isso. Uma porta que a gente achou que tinha vencido. Por quê? Porque elas estavam trancadas. Se eu quisesse viver um processo de intolerância religiosa, a sociedade não ia permitir. Então, mesmo que eu quisesse, eu não expressava. Então, eu achava que eu era bom. Então, agora, vamos ver se você é bom. Eu vou abrir a porta da intolerância religiosa. Se você quiser passar por ela, ela está aberta. Eu quero saber se você vai passar ou não. E veja o que acontece. Nós estamos com as portas todas abertas em que momento histórico? Quando o homem está todo desconstruído de seus valores. Eles vêm agora para testar o que tem dentro de nós. Porque não é mais o verniz social que diz o que é certo e o que é errado. É o nosso eu mais profundo, porque o que eu quiser fazer, ninguém vai criticar. Então, eu estou diante de mim mesmo. E com todos esses quadros dolorosos, vem uma pandemia que, além de todas as dores que a gente tem, vem sacudir os nossos alicerces mais profundos. Porque, de certa maneira, com as dificuldades morais que nós tínhamos encontrado uma forma de nos comportar de maneira que nós estávamos como que sobrevivendo nesse cenário, sem sermos pressionados por uma outra experiência que fizesse o desarranjar do nosso modelo social. Estava tudo bem ruim na questão do afeto, na questão do amor, na ganância do ser humano, os processos de desequilíbrio na área da sexualidade, os problemas de intolerância, mas o ser humano estava, de certa maneira, suportando, aceitando e até admitindo esse tipo de conduta na sociedade, porque ele estava, de alguma maneira, tentando conviver com esses processos opressivos. Aí vem a pandemia e mexe tudo. Por quê? Porque a pandemia nos tirou da nossa zona de conforto. Ela nos projetou numa nova realidade, uma realidade na qual, por conta das circunstâncias, nós fomos obrigados a mudar completamente a nossa maneira de trabalhar, de viver, de conviver. Nós não temos mais os formatos que nós tínhamos antes. E nós estamos sendo chamados a uma série de conflitos que decorrem da pandemia em si. Então, veja, eu já tinha um processo de desconstrução da sociedade. Já tinha esse primeiro fenômeno. Somou-se a esse fenômeno um segundo fenômeno, que foi a reencarnação em massa de um monte de gente perturbada. Então, eu que já estava com os meus conflitos internos, agora convivo com uma série de indivíduos perturbados que provocam estímulos em mim e eu já não sei mais o que é certo, o que é errado, eu me perco no caminho, eu fico conflituado, eu não sei se eu estou certo, se eu estou errado, eu perco meu propósito de vida, eu deprimo, eu me suicido, eu vivo angústias, eu vivo quadros muito dolorosos e dentro de todo esse mecanismo vem a pandemia. Então eu tenho 3 componentes aí. A desconstrução, a reencarnação dos perversos e agora a pandemia. É esse caldo de cultura que nós estamos. Vivemos numa sociedade desconstruída, cheia de espírito perturbado e agora vivendo com a dor imensa de ter que lidar com essa doença
que está levando boa parte dos nossos amores, dos nossos entes queridos, que está mudando com o nosso dia a dia e está nos conclamando a um processo de transformação. Todo esse processo de transformação decorrente dessa pandemia provocou na humanidade terrestre 7 chagas. 7 chagas. Elas são 7, não é porque 7 são os dias da semana, 7 são as notas musicais, 7 são as cores do arco-íris, 7 são os buracos da cabeça, 7 são os anões da Branca de Neve, 7 são os pecados capitais. Não, ela foi 7 porque passou de 6 e não chegou a 8. Então deu 7. Vamos ver as 7 chagas? Primeira das chagas, decorrente da desconstrução da religião, a desesperança. O homem hoje está sem esperança no amanhã. Ele está desesperançado, ele não sabe o que vai ser, ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe o dia de amanhã, ele tem medo. O medo hoje está tomando as pessoas, a ansiedade enche os consultórios dos psicólogos. Então, a desesperança é a primeira das 7 chagas que a gente tem na nossa sociedade atual e que a pandemia veio sacudir esses alicerces, por quê? Por causa do medo que gerou. Eu não sei o que vai acontecer amanhã comigo, o que vai acontecer com a minha família, então as minhas perspectivas de futuro são sombrias, então por isso eu tenho desesperança. Segunda chaga, a dimensão imensa das minhas perdas. Eu tenho uma dor tão grande por conta das perdas que eu passo, porque eu perco meus entes queridos, eu perco meu emprego, eu perco minha saúde, eu perco a convivência com as pessoas que eu mais amo, eu não consigo estar com as pessoas que eu gostaria de estar, eu perdi a minha liberdade, eu perdi tudo de maravilhoso que eu tinha na vida. Então, as minhas perdas são imensas, porque a minha vida está passando e eu não consigo mais viver como eu gostaria de viver. Eu estou vendo a minha vida escoar por entre os meus dedos e, portanto, as minhas perdas assumem uma dimensão quase que infinita. Terceira chaga. Nossas casas foram sendo reformadas ao longo do tempo, porque elas eram grandes, mas na medida que pai e mãe saíram para trabalhar, todo mundo saía, o lar não precisava ser tão grande. Os apartamentos podiam ser menores. Afinal de contas, ninguém ia passar o dia todo dentro da casa. Mas o que aconteceu com a pandemia? Trouxe todo mundo para dentro de casa. Isso foi ótimo para quem tem laços de afeto, para quem ama seus entes queridos, ficar o dia inteiro na proximidade daquelas pessoas que você gosta. Mas não foi muito bom para quem tem laços de desafeto, que teve que conviver em família com pessoas difíceis, aumentou o nível de alcoolismo, de violência, de abuso sexual. Uma série de problemas começaram a surgir no seio da família a partir da pandemia, pelo aumento do tempo de convivência, por essa hiperconvivência que foi gerada a partir do fenômeno da pandemia em si. Então, ela vem apresentar para nós o terceiro grave problema, a nossa terceira chaga do nosso momento da pandemia. Quarta chaga, a perturbação espiritual. Gente, está grande demais. É muita perturbação espiritual. É muita perturbação. As pessoas estão tendo uma série de conflitos, não dormem, os espíritos obsessores estão conseguindo acesso às pessoas, o medo, a ansiedade, a desesperança criam um cinturão de energias péssimo e as entidades perturbadoras estão conseguindo ter acesso às pessoas por esses canais. Então, a perturbação espiritual também aumentou nesses tempos de pandemia. Quinto, nós não sabemos mais por que existimos. Existe uma falta de propósito. Nós não mais temos uma perspectiva. Eu vou fazer o meu mestrado para quê? Para o meu doutorado. Aí eu vou, faço, morro, acabou, tem nada depois. Então, essa falta de visão de algo de espiritual, para que eu vou estudar? Para que eu vou saber? Para que eu vou fazer? Eu não tenho propósito na minha vida. Nada faz sentido. Isso gera um processo de depressão terrível, de vazio existencial imenso, a falta de propósito nas nossas vidas.
Penúltima das chagas, as injustiças. O mundo está cheio de injustiças. Injustiças sociais de toda ordem. Uma sociedade que parece que se tornou mais egoísta. Nesse período de pandemia, as pessoas estão, parece que, mais desejosas de se guardarem no seu egoísmo, empurrando as outras e aumentando as injustiças que poderiam não estar existindo. Então, esses fenômenos de injustiças sociais, familiares, elas acabam acontecendo em virtude das nossas dificuldades de lidar com os conflitos que estão lá fora e que, na verdade, estão aqui dentro. Então, as injustiças a gente vê, mas isso é um absurdo. Olha, assiste a televisão, isso é um absurdo, isso não pode, isso é uma injustiça. Esses fenômenos de injustiça, eles nos tornam ainda mais revoltados por conta disso, porque a gente não consegue entender por que tanta dor em nosso derredor. E a última das chagas, o cansaço emocional. Muita gente está cansada. Tem muita gente que está exausta. Tá por um fio, eu já não estou mais aguentando. Não aguento mais, estou cansada. É muito problema, é muito drama. Eu não consigo ver o término disso. É como se eu estivesse nadando no oceano sem ver a margem. Eu nado, não sei nem para que direção que eu estou nadando. Então, são muitos os conflitos que a nossa sociedade hoje atravessa, e essas 7 chagas precisam de um remédio. Onde está esse remédio? A doutrina espírita possui nos seus princípios básicos o antídoto para esse processo de sofrimento. Porque se é verdade que o século XIX foi o século que desconstruiu a religião, foi também o século em que o espiritismo nasceu. Se é verdade que no século XIX se procurou a quebra da tentativa da liberdade, a busca, da liberdade como forma da felicidade do homem, o século XX foi o século em que as igualdades foram buscadas. Então, no ideal da Revolução Francesa eram 3: liberté, égalité e, para o século XXI, fraternidade. Não adianta eu ser livre se eu não sou igual. Mas não adianta eu ser igual se eu não sou irmão. Então, nós temos que nos libertar? Conseguimos. Nós temos que ser iguais? Conseguimos. Temos que ser irmãos. Se nós não nos enxergarmos como irmãos, nós vamos ficar patinando sem condição de compreender a proposta que o Espiritismo apresenta. E é nessa doutrina extraordinária, que nós vamos encontrar não só o esclarecimento desse momento atual, com relação à reencarnação dessas entidades perturbadas, que estão entre nós, para que a gente se defina como se fosse o nosso grande testemunho do momento, mas também oferecer o antídoto para cada uma das 7 chagas que a humanidade possui. Para a desesperança, a falta de fé, o Espiritismo apresenta um conceito extraordinário. A ideia de um Deus justo e bom, misericordioso, causa primária de todas as coisas, que consegue ser entendido de maneira muito clara, porque a fé espírita é uma fé raciocinada e é inabalável porque pode enfrentar a razão em todas as fases da humanidade. Portanto, essa leitura de Deus que o Espiritismo nos oferece ajuda a nos dessedentar desse processo da desesperança, reconstruindo em nós a sensação de proteção de Deus, fator importantíssimo para o reequilíbrio do homem nas outras 6 chagas que ele ainda possui. A segunda dessas chagas é a chamada dimensão imensa das perdas. Por quê? Porque eu penso que eu vou para o túmulo, mas quando eu sei da imortalidade da alma, que eu vou ser uma alma imortal, desfaz-se a sensação de que eu perdi todas as coisas. Eu viverei para sempre. O que eu estudo vai ter valor para o futuro. Meus entes queridos, eu vou reencontrar com eles. A morte, ela não existe, porque a imortalidade é o maior dos tesouros que Deus poderia nos conceder. Então, como antídoto para o processo de desespero do homem diante dos seus dramas que parecem ser tão imensos, vamos ter que analisar a doutrina espírita e a imortalidade da alma e, fundamentalmente, a questão do ponto de vista aonde o ser humano se coloca para ver a dimensão dos seus problemas. Se nos colocamos lá embaixo, os problemas parecem enormes. Mas se eu subo a montanha e olho de cima como alma imortal que sou,
os problemas diminuem de tamanho. Então, Deus para a desesperança, imortalidade para os problemas que parecem insolúveis, para as dificuldades de família, os dramas familiares, o conhecimento da lei da reencarnação, o conhecimento do majestoso mecanismo do reencontro das almas, para que a gente possa entender o porquê das nossas dores e, a partir daí, procurar, com o conhecimento da reencarnação, ajudar na solução dos nossos dramas familiares, através sempre do amor, a solução única para a solução dos nossos problemas. Para a desesperança, Deus. Para os nossos dramas quase que infinitos, a imortalidade da alma. Para os dramas familiares, a reencarnação. Para a perturbação espiritual, o conhecimento da mediunidade. Para que a gente entenda o que acontece, para que a gente mude a nossa conceituação, ore no nosso lar, entenda que os espíritos podem nos influenciar positiva e negativamente, fazendo uma mudança efetiva das nossas vidas. Então, o antídoto para a perturbação, o conhecimento do processo de vinculação dos espíritos às nossas mentes. Mais um princípio espírita para nos ajudar nos tempos de pandemia. Para aqueles que analisam a vida e não veem propósito para ela, que não veem sentido, porque perderam a razão de existir, para esses, o estudo da evolução, a compreensão da progressão infinita dos seres, e que nós, além de sermos almas imortais, além de reencarnarmos, caminhamos progressivamente na direção da felicidade. Então, mesmo que eu já esteja com uma idade bem avançada, vale a pena estudar, vale a pena se transformar. Cada minuto na vida é importante, porque nós somos seres a caminho da felicidade, e as nossas expressões de vitória sobre as nossas imperfeições não se perderão, porque nós continuaremos progressivamente caminhando na senda do progresso. Para a leitura das injustiças, para as nossas revoltas diante das dores que o mundo apresenta, a lei de causa e efeito. A releitura do homem a partir de uma lei que justifica as dores da criatura humana e apresenta para nós que os algozes de hoje, amanhã viverão para reencontrarem com as experiências que precisam. Os que hoje ferem, viverão para reencontrarem as experiências necessárias para o seu reajustamento, custe o tempo que custar. Só o entendimento da lei de causa e efeito pode dar a nós a condição de lutarmos de maneira digna e sem revolta por uma melhoria da sociedade, entendendo a majestosa lei de Deus que sobre todos nós rege, de tal maneira que nós não nos acomodamos, mas não envenenamos os nossos corações com ódio na tentativa de solucionar os dramas que a nossa humanidade atravessa. Melhorá-la, sim. Lutar por uma sociedade melhor, sim. Odiar, nunca. E como último dos antídotos para as dores do homem, a última das nossas chagas é o cansaço emocional. A desistência sobre as coisas pela sensação de que não nos é mais possível lutar. Para esses, o antídoto é a mensagem de Jesus. Vinde a mim todos os que vos achais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. A proposta moral da doutrina espírita de transformação das nossas almas, inspiradas na proposta moral que Jesus apresenta, é o elemento fundamental para o encontro com a nossa felicidade. É a partir desses 7 instrumentos, a partir desses 7 princípios que o Espiritismo esposa, que nós poderemos enfrentar a pandemia. Não que ela vai ser resolvida de pronto com isso, mas o problema não é resolver o que está do lado de fora, é resolver o que está do lado de dentro. É nós nos transformarmos para podermos auxiliar na transformação do planeta. Se nós não fizermos isso, nós seremos levados de roldão em função das portas que foram abertas pelas entidades perturbadoras. Nós temos que ser aqueles que já temos condição de ficar de pé no planeta, porque o materialismo veio e soprou a vela da fé. A vela apagou no século XIX. Nós estamos no escuro. E agora que nós estamos no escuro, como que nós sairemos dessa situação se não sabemos de onde estão as portas boas? Como que eu vou me guiar no escuro
Se o materialismo apagou a vela da fé, disse Jesus, brilhe a vossa luz. É com a luz individual de cada um de nós, pequenina que seja, que nós vamos acender uma pequenina candeia para iluminar os nossos passos e os dos outros, para que nos reunamos e quanto mais de nós acendermos as nossas candeias, mais iluminado o nosso planeta será. É assim que nós tornaremos este mundo um mundo de regeneração. Não é passando por sofrimentos, dores, cataclismas, desgraças. Não. É sabendo aproveitar o sofrimento para desenvolver os valores do espírito. Quando fazemos isso, acende-se uma lanterna. E quando as lanternas se acenderem sobre a face do planeta, nós teremos efetivamente, sem perceber, transformado a Terra num mundo de regeneração.